Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar um tema que está atravessando o século XXI com uma rapidez e uma transformação da nossa realidade social impressionantes. Estamos falando da inteligência artificial e da capacidade que ela tem de moldar as nossas ideias, de nos sugerir o que consumir, de nos sugerir que voto escolher. E isso tem sido um perigo porque as informações não são verdadeiras muitas vezes, são baseadas em fake news, e a gente tem, então, uma preocupação em tentar compreender melhor essa situação para ver se é possível, né, tomar uma iniciativa, há iniciativas de regulação das big techs, enfim, vamos tratar disso, mas principalmente do ângulo da manipulação das emoções. As nossas emoções a partir de algoritmos, a partir de computadores, a partir da inteligência artificial. Para tratar desse tema conosco, nós fomos pesquisar e convidamos o professor José Isaías Venera, que eu vou apresentar para vocês agora. O Isaías é doutor em Ciência da Linguagem pela Unisul, é mestre em Educação, graduado em Comunicação Social e Jornalismo, tem formação em Psicanálise na Maiêutica Florianópolis, Instituto Psicanalítico, é membro do Fórum do Campo Lacaniano, Lacan, né? É professor do mestrado em Educação da Univille e é do NEPS, Núcleo de Pesquisa em Educação, Políticas e Subjetividades. Ele teve, na final do seu doutoramento, uma inserção entre 2016 e 2017 na experiência de cursar as especializações da Universidade de Lille 3, na França, né? E fez como parte do doutoramento nas suas Ciências da Linguagem. Isaías, para nós é uma honra, muito obrigado por você ter aceito o convite. Para nós é uma contribuição importante que você pode nos aportar, nesse sentido de esclarecer o que está acontecendo. Nós estamos sendo controlados, né? Eu diria o seguinte, Isaías, eu me lembro que quando começaram as discussões sobre as redes sociais, havia um argumento que dizia assim: agora o indivíduo tem a possibilidade, a liberdade de se exprimir, né, nas redes sociais para um público maior, que não tinha antes. E, nesse sentido, seria um avanço da democracia e da cidadania, né, que esses cidadãos pudessem participar e opinar nas redes sociais. Nós estamos verificando agora, já há uma discussão bastante intensa sobre isso, que essa liberdade não é tão assim, né? Quer dizer, ela tem elementos de condicionamento da reflexão, do pensamento, que nos preocupa. E eu fico pensando assim, será que a inteligência artificial, no momento em que ela se apresenta agora, que a gente não está nem percebendo quanto ela já está dentro da nossa vida, né? Quer dizer, será que a inteligência artificial também tem isso? No primeiro momento, foi apresentada como uma espécie de facilitador dos trabalhos, de apoio à iniciativa criativa das pessoas, né? E a gente está com dúvidas se essa inteligência artificial hoje apoia o ser humano ou passa a controlar o ser humano. Isaías, o que você tem a dizer sobre isso, hein? Então, olá Silvia, olá quem está nos assistindo. Então, essa é uma questão de US$ 1 milhão, né? Difícil de ser respondida, mas é interessante porque eu fiz o curso de jornalismo, concluí em 1998, e naquela época o grande debate já havia iniciado bem antes, era sobre a democratização dos meios de comunicação de massa, né? Nos anos 90, né, foi um momento ali em que as redes digitais, né, estavam florescendo, ou seja, o cidadão civil já tinha acesso à internet, mas ainda era muito incipiente, né? Mas sobretudo nos anos 80, se fazia muito esse debate
na medida em que havia uma concentração dos meios de comunicação na mão de poucos, de tal maneira que a realidade era apresentada a partir de uma lente, e de uma lente que interessava aqueles que, de alguma forma, concentravam capital. Quando surgiu a internet, e aí, sobretudo ali nos anos 90, vários filósofos, sociólogos, vários intelectuais, né, viam nesse fenômeno uma oportunidade, diria até em certa medida revolucionária, na medida em que as pessoas passavam a poder se expressar, né, fazer uso das redes e manifestar suas opiniões. Então, como tu mesmo tinhas colocado, essa ideia de liberdade, né? O Pierre Levy, por exemplo, vai trabalhar a ideia de participação, né? Então, uma sociedade em rede, né, é uma sociedade participativa. Só que nós fomos observando que, né, essa ideia, né, de que a internet seria uma espécie de nova ágora, né, onde os cidadãos poderiam, então, estar lá nesse espaço virtual e se expressar, manifestar sua opinião, né? E a ideia de democracia, né? Cracia, poder, demo, povo, poder do povo, na medida em que, né, um novo paradigma de comunicação se formava e daria, então, oportunidade a todos de se expressarem, né? Só que talvez, né, nesse primeiro momento, diria nos anos 90, até meados da segunda década, ali por volta de 2015, 2016, esse olhar excessivamente otimista se desmoronou, né? Se desmoronou, sobretudo porque todo essa interação digital, ela se dá em plataformas privadas. E daí é o que tu colocas mesmo, né? Ou seja, né? Ou seja, o desenvolvimento de sistemas de linguagem, né? Que vão fazer uso dos algoritmos, ou seja, uma espécie de passo a passo que vai gerenciar, por exemplo, o fluxo de conteúdo das redes sociais, né? Mas não é só o gerenciamento, é também como que aquilo que a gente faz está sendo, né, capturado, né? Como se, né, os algoritmos construíssem uma espécie de perfil de cada usuário, de tal maneira que esses dados, essa digitalização do usuário, fosse a principal moeda de troca, né? Moeda corrente, né? Então, nesse sentido, sim, se constrói, né, um perfil do usuário, você consegue identificar, por exemplo, quais os conteúdos são sensíveis a ele, né? Quais conteúdos podem despertar a atenção na medida em que, numa sociedade né, alguns chamaram de sociedade da informação, ou seja, uma sociedade em que há excesso de conteúdo, excesso de informação, você conseguir capturar a atenção do internauta é algo extremamente precioso, né? Então, a captura, ou a economia da atenção, tornou-se aí um dado importante, né? E, então, as plataformas digitais usam diversas estratégias justamente para criar engajamento, chamar atenção, né? Mas eu acho que esse movimento, né, Silvio, dos anos 80, dominado pela cena dos meios de comunicação de massa, para esse novo período, né, que são, né, como que as big techs, né, como que esse processo de digitalização da vida, né, vai também nos constituindo enquanto sujeitos. Eu acho que essa trama aí é uma trama importante para ser estudada. Então, mas quando você fala assim, atrair o olhar do usuário, isso aí tem que ver com o quê? São emoções que são mobilizadas? O que que você... Como é que atrai? Então, eu acho que esse é um ponto, né, é um dos pontos que me interessa muito, porque se a gente observar, por exemplo, nas redes sociais, né, observar tanto as postagens como, né, os comentários, as reações, me parece que a tendência, né, é explorar, sobretudo, duas emoções, que é amor e ódio. E eu vou tentar aqui, rapidamente, se você me permitires, fazer aqui um recorte histórico que me parece, né, que ajuda a elucidar um pouco isso, né? Se a gente pega, por exemplo, um livro do Sigmund Freud, de 1921, Psicologia das Massas e Análise do Eu.
né? Então, ou seja, período pós Primeira Guerra Mundial, ascensão do fascismo, né? E vários intelectuais da época tentavam entender o que criava esse vínculo entre a massa, né? Ou seja, uma multidão, e uma figura que funcionava como líder, né? Essa linha de identificação, essa linha, vamos chamar assim, para atualizar o debate, de engajamento da maioria com se dava justamente pela esperança que se deposita nessa figura, né, de líder, de poder resolver todos as suas frustrações, tudo aquilo que o sujeito desejava realizar e não conseguia realizar. Então, uma devoção, uma relação de amor com o líder, como se a massa renunciasse o seu próprio eu em prol do líder. Mas para que essa linha de identificação se mantivesse sólida, o Freud vai identificar, olha, é preciso ter um terceiro elemento. Aquilo é quem você vai depositar todo o ódio. Porque essa relação de amor é também uma relação de demanda. A massa demanda do líder, né, que ele realize aquilo que a massa não conseguiu realizar. Né? Então, é uma missão impossível de ser bem-sucedida. Então, você precisa ter um terceiro, né, a quem você vai culpabilizar. Olha, o líder não conseguiu fazer aquilo que ele prometeu, porque, né, esse terceiro, a quem eu odeio, impediu, né? Então, vamos dizer assim, né, usar aqui uma expressão de um título do Vladimir Safatli, de um livro dele que é muito interessante, O Circuito dos Afetos, né? Ou seja, Freud vai demonstrar como que se dava na relação da massa, né, com o líder, esse circuito das paixões ou dos afetos, né, nessa gangorra entre, de um lado, o amor e do outro lado, o ódio. Sem essas duas polaridades, né, não há engajamento. E me parece que isso, né, que é lá do século, né, 1921, e quando a gente fala hoje, olha, hoje o mundo está polarizado, né, ou seja, o que haveria, né, no substrato desse engajamento, me parece que é a exploração dessas duas paixões, né, ou afetos, né, o amor e o ódio. Isaías, eu tive em algumas manifestações do bolsonarismo perguntando para as pessoas o que elas estavam fazendo ali e eu ouvi, por exemplo, dizendo assim, olha, na época da pandemia, né? Eles falavam assim: se você comer couve e tomar muito sol, você não pega a Covid, né? E eu ouvi de umas duas ou três pessoas, e aí depois eu perguntei, mas de onde você ouviu isso? Ah, não, o meu pastor ensinou, da igreja evangélica. Alguma dessas igrejas evangélicas, né? Quer dizer, são coisas assim de acender a luz do celular para chamar entidades sobrenaturais para poder ajudar. Quer dizer, como é que essas pessoas passam a acreditar nisso e deixam de ver a realidade? Como é que é isso? Parece até uma alucinação em massa, né, Silvio? Ou seja, eu colocar celular na testa para ver se faço contato com extraterrestres, fazer oração para pneus, ou seja, me parece que aí alguns pontos, né, podem nos chamar a atenção. Uma delas é que pensar exige esforço nosso, né? Ou seja, me parece que o ser humano ele também lida muito mal com a própria ignorância, né? Eu acho que quando a gente fala de ciência, meio acadêmico, né? Ou seja, uma sociedade civilizada, esclarecida, né? É uma sociedade que enfrenta, né, a sua própria ignorância, né? Eu acho que a pandemia é um bom exemplo, né? Na medida em que me parecia, né, vamos ver se você também concorda, Silvio, que no período da pandemia a própria ciência, né, estava em um certo descrédito, né, na medida em que havia, né, um negacionismo generalizado, né? Então, tanto a ciência quanto os meios de comunicação, mesmo os tradicionais, eu acho que fizeram um bom serviço no sentido de tentar esclarecer a população da importância dos métodos de proteção, como isolamento, por exemplo, né? E a importância, então, da ciência de desenvolver uma vacina, né, e esse processo, né, digamos assim, né,
biopolítico, né, de fazer com que a vacina pudesse chegar a toda a população, né? Então, ali eu acho que foi um momento interessante, mas, ao mesmo tempo, como que, diante, né, de uma pandemia, né, de uma crise humanitária severa, como que se fizeram, né, uso político, né, disseminando todo tipo de desinformação, né? E a desinformação, me parece que ela vai contar, né, com a paixão pela ignorância, né? Ou seja, achar que para toda crise há uma fórmula milagrosa, simples para resolver, né? Então, esse é um aspecto, né? E com a desinformação também se explora, sobretudo, conteúdos de cunho moral, né? Ou seja, formas de, justamente isso, né? De despertar paixões, né? Sobretudo o ódio, né? O ódio é aquele que coloca em risco, por exemplo, né, a figura de líder, né, que, por exemplo, a turma do Bolsonaro depositou nele, né? É meio surpreendente, né? Porque as pesquisas ainda dizem que tem uns 30% da população brasileira, é muita gente, né? Que ainda apoia o Bolsonaro, apoia o bolsonarismo, acha que é isso mesmo, né? Quer dizer, essa manipulação, ela tem que ser constante? Como é que é isso? Como é que eles passam? Como é alimentada essa fantasia? Então, eu acho bom, essa fantasia, nós começamos aqui o nosso diálogo, né, nesse teu primeiro diagnóstico, né, sobre as mudanças em relação ao modo como se acreditava, né, que a sociedade em rede, a sociedade digital, conseguiria, então, dar mais expressão de voz, né, aos civis ou seja, se conseguiria fortalecer a democracia, mas que se observou no novo milênio justamente o oposto disso, né? Bom, eu diria que se no século XX, né, nós tínhamos muito em evidência a pauta da manipulação, né? Manipulação justamente porque se os conteúdos do âmbito da informação se concentravam na mão de poucos, daqueles que detinham os meios de comunicação de massa, havia, então, esses que detinham o meio de comunicação de massa, controlavam o conteúdo que as pessoas teriam acesso. Ok, essa cena fica muito bem demarcada, né? Quando a gente entra numa sociedade em rede, né, de certa maneira, a maior parte dos produtores de conteúdo somos todos nós, né? Todos nós que temos uma conta no Instagram, no Facebook, bom, né? Nas diferentes plataformas, né? Então, a produção de conteúdo, mesmo que haja, né, impulsionamento, a gente sabe que existe aí uma indústria do ódio que propaga e faz difundir uma série de desinformação, mas, né, em certa medida, todos nós produzimos conteúdo, né? Então, talvez aqui a gente precisasse pensar, né, num deslocamento, né, da manipulação para a modulação, né? E aí eu acho que o tema dos algoritmos vão funcionar muito bem, né? Porque no século XX, o tema da manipulação é muito, a palavra, né, já se encaixa bem com a perspectiva de que aquilo que circulava na sociedade ficava concentrado na mão de poucos meios de comunicação. Hoje, não, todos nós produzimos. Certo, todos nós produzimos conteúdos, mas se eu tenho, por exemplo, 2.000, se eu sigo 2.000 pessoas, eu não vejo o que essas 2.000 pessoas postam no Instagram. Então, há um gerenciamento desse fluxo de conteúdo, né? O que vai determinar o que eu vejo, né, tem a ver com aquilo que tem o potencial de capturar minha atenção, né? Então, se eu tenho uma propensão a acreditar em teoria da conspiração, eu vou ser bombardeado com conteúdos em torno da teoria da conspiração. Se eu tenho uma perspectiva mais conservadora, né, eu vou ser bombardeado com conteúdos, né, que vão ao encontro desse imaginário, né? Então, o algoritmo, né, nesse sentido, né, ele consegue
fazer uma captura do sujeito com muito mais precisão do que na lógica de massa, né? Porque na lógica de massa a gente ficava meio que submisso àquilo que era transmitido para todo mundo. Agora você consegue, né, selecionar postagens que, em certa medida, são quase cirúrgicas, né? Ou seja, se encaixam, né, muito perfeitamente no imaginário do internauta, né? Eu não sei se encaixam no imaginário do internauta ou ajudam a compor o imaginário do internauta, né? Então, né, daí, né, todo tipo de distorção e alucinação social que a gente possa imaginar passam a ser reforçados, né? Isaías, eu estava pensando assim, essa polarização, violência, medo e amor, né? Sim. Se a gente conseguisse ter uma plataforma que pregasse o amor, a solidariedade, o respeito, a cidadania, o apoio aos mais necessitados, o fim das injustiças sociais, o que ia acontecer? Aí ia certamente fracassar, né, Silvio? Iria fracassar. É triste, né? Ao mesmo tempo que a gente se vê como uma sociedade cristã, mas na prática, né, o que gera engajamento é justamente o oposto, né? Ou seja, é o ódio, é a inveja, é a injúria, né? E é interessante, né? Porque a gente demarca isso muito como algo do nosso tempo, mas não, né? Eu lembro de um estudo, de um livro, estou até tentando aqui lembrar do título, né? Bom, mas que um livro organizado pela Adalto Novaes, e tem um capítulo dele que chama O Olhar Melancólico, né? Então, é ali nos anos, acho que não sei se é 89 ou início dos anos 90, e ele vai demarcar justamente os afetos que são mais explorados na televisão. Então, lá na época, né, o meio de comunicação que dominava era a televisão, e ele vai mostrar, olha, os filmes que são mais assistidos, filmes de ação, qual é a base do conteúdo? Violência. As telenovelas, né? Quando é que nós vamos ter o pico maior de audiência? Olha, quando no capítulo anterior anuncia, né, uma cena de violência, como, por exemplo, quando uma neta bateu na avó, acho que foi uma das novelas com um número maior de audiência. Os telejornais, né? Bom, né? Também, né? Então, esses temas, né, eles geram engajamento, né? Eles mobilizam o sujeito, né? Então, se a gente observar, né, já como é que se dava essa relação da massa com os programas de televisão, nós vamos perceber que, olha, isso não é algo tão recente, talvez o que seja recente é que muda o paradigma de comunicação. Hoje nós temos uma comunicação em rede, não uma comunicação cujo conteúdo é concentrado na mão de poucos. Mas, mesmo assim, né, esse circuito, essa mobilização dos afetos, né, é determinada justamente pelo gerenciamento, pelo fluxo, né, daquilo que as pessoas postam. Uhum. Sei, mas eu não consigo entender direito ainda como é que é a fidelização desse grupo, né? Quer dizer, você Sim, pode receber mensagens, ter o impacto disso, sim. mas ter 30% da população que É continua muito, ao né? longo de 3, 4 anos mantendo as mesmas visão fantasiosa do mundo, como é que é isso? Isso sem dúvida um desafio, né? Porque apesar de tudo que aconteceu, mas esses percentuais nos mostram que se tivesse uma eleição hoje, pelo menos no segundo turno, ele não vai mais porque vai ser preso, mas aquele que ele apoiar tem chance de, né, garantir aí um lugar no segundo turno, né? Então, isso de fato impressiona, né? E me impressiona também, tu havias comentado da pandemia, né? Ou seja, quantos entes queridos morreram, né, em diferentes famílias pelo atraso da vacina, né? Ou pelas falas, né, que minimizavam a importância da vacina. Então, como que as pessoas perdem seus entes queridos e muitos ainda continuam depositando esperança, acreditando, né? Acreditando nesse tipo de desinformação, né? Por isso que não me vem uma palavra melhor do que o termo alucinação, né?
porque você acredita num conteúdo falso, um conteúdo que não tem ancoragem na realidade dos fatos, né? Porque a verdade que nos interessa do ponto de vista da democracia é a verdade dos fatos, né? O discurso, ele precisa estar ancorado nas evidências da realidade, né? Quando não há evidências, quando não há essa correlação, nós estamos diante, né, de um simulacro, de uma simulação, de uma cena falsa e quer se passar por verdadeira, né? Só que isso que é falso e quer se passar por verdadeiro, acreditava-se, eu diria até há pouco tempo, que o modo como a realidade se apresenta seria suficiente para desconstruir o falso. Mas o que a gente tem visto, e o teu mal-estar, né, Silvio, é que não, né? Parece que há aí uma persistência, né, de narrativas que já, né, já há inúmeras evidências que elas não se sustentam, mesmo assim, as pessoas acreditam, né, ou seja, quase um ato de fé com uma determinada perspectiva de mundo, né? E isso gera, né, em todos nós, eu diria, um mal-estar, né? Um mal-estar, ou seja, alguma coisa no nosso tempo está muito errado, muito estranho, né? Que a gente, quando não consegue encontrar palavras, uma explicação convincente, né? O corpo sente, né? Ou seja, um mal-estar. Então, eu queria trazer para você uma avaliação do Stephen Hawking, aquele físico, um dos melhores físicos do mundo, e tal, acabou de morrer há pouco tempo, né? Em que ele dizia assim: há dois grandes desafios que o ser humano tem que enfrentar nesse século XXI. Um é o controle pela inteligência artificial do ser humano, né? E o outro é a necessidade de expandir as fronteiras para além do planeta, né? Porque senão não cabe todo mundo aqui. Mas ficando na primeira, né? Como é que se avalia? Por que é tão perigoso? Eu diria que é tão perigoso porque, na medida em que se consegue mapear, né, o modo como a gente pensa, mapear, né, aquilo que estaria na ordem do nosso desejo, mapear as nossas fraquezas, você consegue controlar o sujeito explorando justamente aquilo que é mais frágil nele, né? Então, eu diria que na história da humanidade, talvez, esse tipo de poder jamais havia sido imaginado, né? Como que você consegue, de forma individual, né? Quantos bilhões de pessoas que existem no mundo? Como é que você consegue, de forma individual, construir um perfil de cada usuário? Isso é impressionante, né? A Big Data se constrói, né? Um conjunto de informações, né? E ainda faz com que todos nós nos tornemos, né? Todos os nossos corpos passem a ser explorados ao máximo, né? Porque nós somos mobilizados a opinar, mobilizados a nos expressar, mobilizados a produzir conteúdos, achando que estamos gozando de uma liberdade plena, né? Enquanto, na verdade, o que nós estamos fazendo é produzindo para eles, né? Dando pistas de como nós, né, pensamos, nos constituímos, dando pistas para eles gerenciarem e nos oferecer uma série de conteúdos que vão ao encontro da nossa falta, né? E ao mesmo tempo, usando os nossos dados, né, para um comércio aí no âmbito da política, das mercadorias, assim por diante. Ou seja, isso eu diria que jamais, em tempos anteriores, né, jamais acho que poderia ser imaginado, né? Então, de fato, né, um poder, né, quase um poder divino, né? Você conseguir individualmente construir um perfil de cada um, né? E eu gostaria de citar ainda um autor, né? Ele tornou-se um popstar, né? O Bill Churran, deve já ter ouvido falar dele. Ele tem um livro que se chama Infocracia. Eu achei muito interessante, Como é que né? é? Infocracia, o Bill Churran. Esse livro, Infocracia, né? Então, cracia é o poder pela informação. Mas não é que as pessoas passam a ter mais poder porque elas têm, hipoteticamente, mais informações livremente na internet. Não, é o contrário, né?
as informações que são obtidas do usuário. Como que essas informações, né, permite que as big techs, as plataformas, passem a ter um poder, muitas das vezes, maior do que os Estados-nação. Então, a infocracia, ela coloca as democracias em risco, porque justamente, né, por essa extração dos dados dos usuários, né, dão a elas um poder, né, que muitas das vezes nem os Estados-nação têm, né? Então, Uhum. a infocracia, né, esse livro, me parece, né, tem ali uma sacada muito interessante, né? E como é que a gente enfrenta isso? Você sabe que uma vez eu tive numa cidadezinha próxima do Recife, no litoral, né? E andando pela rua da cidade, eu via todas os terraços gradeados, né? E eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? Aí eu perguntei, mas tem muito roubo aqui? Não, não tem. Mas é que a gente vê na televisão, então a gente se prepara e se previne, né? E a cidade perdeu os seus terraços e a comunicação que isso permitia, né? Porque se gradearam todos. É o medo mesmo que mobiliza mais do que tudo? Eu diria que desde Hobbes o medo, né, é um aliado das formas de governo, né? Nesse sentido, sim, né? Agora, eu falando assim, me fez lembrar, eu vou desviar um pouquinho a conversa, mas me fez lembrar um livro de 1967, né, que é o do Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, né? Esse livro eu acho que é escrito com, se não me engano, 228 parágrafos, né? Cada parágrafo ele vai explicar o que é a sociedade do espetáculo, uma espécie de movimento tautológico, né? E, por exemplo, na tese 4 vai falar assim: o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social mediada por imagens. Como que as pessoas, né, conduzem as suas vidas não para uma experiência direta no meio onde elas vivem ou com as pessoas pelas quais elas vivem, mas a partir do que elas consomem, lá na época do Guy Debord, na televisão, no rádio, no cinema, né? Hoje, nós traz aqui, sobretudo, as redes sociais, né? Como que o conteúdo que a gente consome começa a fazer parte da nossa paisagem mental e do nosso desejo, né? E conduz as nossas vidas. Ó, evidentemente, se a pessoa assiste programas de violência o tempo inteiro, né? Mesmo que aquela violência não refira-se ao local onde ela mora, mas ela começa a temer, né? Então, como que a representação se efetiva na vida, né? Poderíamos dizer que a representação subjetiva constrói o imaginário das pessoas, né? E eu acho que o Guy Debord, nesse livro, A Sociedade do Espetáculo, né? Ele lá já visualizava, né? Tem ali um potencial de entendimento, eu diria até mesmo da nossa sociedade hoje, né? Isaías, outro dia eu estava conversando com umas adolescentes que estão no oitavo, nono ano, coisa assim, né? E elas estavam todas satisfeitas, dizendo que agora elas não fazem mais trabalhos para a escola, elas consultam o chat GTP, né? Eu fiquei muito preocupado com isso. Você ficaria também? Não, sem dúvida, né, Silvio? Porque, ou seja, a inteligência artificial, ela te dá as respostas prontas, né? Mas esse não é o papel da escola, né? Dar a resposta pronta. O que importa é justamente o processo, né? O processo implica uma experiência, um processo de compreensão, interpretação e aplicação de um conhecimento aos mais diferentes fenômenos que possam aparecer, cujo conhecimento pode ser aplicado, né? Então, eu diria, né? Eu acho que esse talvez seja um dos pontos, né? Me parece mais preocupante, que é justamente retirar do sujeito a experiência, né? E o aprendizado é uma experiência, né? Sobretudo no ambiente escolar, que nós não estamos falando simplesmente de conteúdo, não é uma questão de transmissão de conteúdo, né? Eu até arriscaria dizer que o ambiente escolar, sobretudo a escola pública, né? Uma democracia talvez seja o ambiente mais importante de todos, né? Porque ali permite com que
as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes tenham contato com a diferença, né? Seja diferença de classe, étnica, de gênero, né? A diferença na estética, né? Forma de olhar o mundo, né? As diferenças morais que se apresentam, né? Então, eu diria que essa cultura escolar, né? Esse ambiente escolar, esse convívio com a diferença, ele é extremamente importante como a democracia, né? Se você tanto consegue obter respostas imediatas, sem que tenha um tempo de maturação para compreensão do processo, né? E também aos poucos você vai saindo, né? Você vai tendo só contatos virtuais, o que permite que você fique, né? Enroscado numa bolha, né? Conviva com aqueles que pensam, agem, né? E tem uma estética parecida com a sua, isso é uma fórmula para o totalitarismo, né? O totalitarismo não gosta da diferença. A democracia, para ela existir, precisa existir com a convivência dos diferentes. Então, mas aí nós somamos outras questões, por exemplo, o racismo e a violência que ele implica, a questão de gênero e o lugar da mulher na sociedade, que não tem que ver com a inteligência artificial. São dados da nossa realidade social construídos historicamente, né? E Sim. como é que isso entra nessa história? Então, quando a gente faz uma consulta, né, o ChatGPT ele vai dar uma resposta, mas é uma resposta construída a partir de milhões né, a partir de dados, né, a partir de produção de conteúdos feito aí historicamente produzidos, né? Mas, né, ou seja, todos os vícios humanos, né, todas as hierarquias, tudo isso também compõe, né, a literatura produzida na Silvia. E aí é interessante, quando a gente trabalha, por exemplo, com a temática dos diferentes preconceitos, né, seja o racismo, sexismo, xenofobia, né, e isso, de alguma forma, tem um pé muito grande, né, no pensamento moderno, né, porque a ciência moderna ela se desenvolve a partir da classificação, ok? A classificação ela é importante para a produção de conhecimento científico, mas tem uma outra dimensão que vai para além da classificação, que é você criar hierarquias, né? A hierarquia, ela estabelece que determinados grupos são superiores aos outros. Você insere, né, num processo que faz parte da ciência, que é a classificação, você insere uma dimensão política, né? E daí abre a caixa de Pandora, né? Todo tipo de preconceito que se possa imaginar, né? E eu lembrei aqui eu havia comentado antes, né, sobre aquele livro do Freud, né? Eu lembrei agora de um texto do Theodor Adorno, que ele vai analisar a propaganda fascista, que deves conhecer, e ele vai dialogar muito com Freud, né? Ele vai dizer assim que a modernidade não é a superação da barbárie, mas é o uso da barbárie para fins modernos. É lógico que ele estava olhando, por exemplo, a experiência do nazismo foi isso, né? A medicina, ou seja, a ciência ali, né, foi usada para defender uma suposta raça pura e todo o genocídio, o extermínio, né, aos judeus, negros, deficientes físicos e mentais, ciganos, comunistas, homossexuais. Bom, né, toda a barbárie que se viu ali teve, né, como dispositivo, né, o saber moderno, né? Então, né, se a gente observar essas contradições, né, da história, eu acho que os autores da Escola de Frankfurt nos ajudam muito, né, observar a realidade, tentar observar a realidade, tentar analisar as suas contradições, né? A gente pode aplicar esse mesmo raciocínio para IA, né? Né? Eu tive uma experiência em sala de aula que foi muito interessante. Eu estava trabalhando um texto do Walter Benjamin, A Obra de Arte na Era de Sua Reputabilidade Técnica,
Não, trabalhei um dia a aula e teve um aluno que faltou. Daí, no outro dia, eu retomei as discussões de Walter Benjamin. Esse aluno que faltou levantou a mão e fez a seguinte pergunta: professor, por que que o Benjamin é um negacionista? Eu ouvi aquilo, né, na universidade, quase caí duro no chão, né? Então, né, terminei a aula construindo todo o argumento e tentando fazer com que o garoto compreendesse que a pergunta dele era um absurdo, né? Bom, ok, né? Terminou a aula, ele era amigo do meu filho. Daqui a pouco eu ouço eles conversando e descobri que quem deu essa informação para ele, que o Walter Benjamin era negacionista, foi o ChatGPT. Ou seja, uma alucinação. É, mas aí, né, reforça, né, a importância a importância, né, do ambiente escolar, do ambiente universitário, né, que é o processo, ou seja, né, ali no diálogo eu tive a oportunidade de conversar e convencê-lo, né, de que de que a pergunta que ele havia feito não fazia sentido, e quando eu faço isso, eu retomo a discussão do autor, né, e todo mundo que está acompanhando a aula, né, na medida que você fala de maneira diferente sobre o mesmo pensamento, você reforça, né, o conteúdo, né? Então, eu acho que essa experiência, né, ela é muito salutar, né? Eu também acho, mas eu fico muito preocupado. Vou contar também um caso aqui. Na nossa redação, nós resolvemos fazer uma pesquisa para identificar o perfil dos leitores do Le Monde Diplomatique Brasil, né? E Sim, nós temos algumas estagiárias aqui. Eu pedi, são três. Eu pedi assim: façam também vocês as perguntas que me interessarem para que a gente incorpore nessa pesquisa, né? No dia seguinte veio uma coisa super bem redigida, né? Eu falei, nossa, né? Como se puseram de acordo. E elas usaram o chat GPT. Quer dizer, sim. não tem reflexão nesse sentido, né? Quer dizer, o que que vai acontecer? Você também tem essa especialização em educação? O que que vai acontecer com essas crianças, as jovens, os adolescentes, assim, que não conseguem largar do celular e dependem para tudo, né, dessa inteligência artificial? Não é uma nuvem, né? É um complexo enorme de data centers Sim, que sim. tem esse conhecimento, né? Então, eu acho que esse ano foi aprovado, sancionado, né, uma lei importante, que é a Lei 15.100, 3 de janeiro, que proíbe o uso, né, de aparelhos de conexão individuais nas escolas, né? Então, sejam escolas públicas ou privadas, né, no ambiente escolar não se pode mais ter acesso, né, aos celulares, tablets e assim por diante. Você até pode ter acesso, mas daí seriam os computadores da escola, né, que estariam integrados ali ao programa de aula, né? E eu acho que isso é interessante. E eu tive um relato de uma orientanda minha nesse sentido, que eu acho que também nos ajuda um pouco, né? Ela comentou que ela é professora de ensino médio, né? Então, ela disse que, olha, antes eu entrava na sala de aula, muitos alunos ficavam no celular. Existia uma apatia da turma. Eles não brigavam, não reclamavam, né? Trabalhavam o conteúdo. Quando essa lei foi sancionada e os alunos foram para a escola sem poder usar o celular, daí começou as intrigas, né? Eles começaram a brigar entre si, ou seja, isso que poderia ser visto numa leitura mais conservadora da educação como um problema, na realidade é a solução, né? Ou seja, né? A pessoa não pode ficar apática frente à realidade, né, que o cerca, né? Então, né, não podendo mais ficar, né, no WhatsApp, vendo imagem no Instagram, TikTok, né? Você não podendo mais ficar ali na própria bolha delas, elas tiveram que olhar para a cara do colega ao lado, né? E falar, mesmo que seja para dizer do que não gosta dessa pessoa, né? Mas aí, como né, um momento importante, isso faz parte também do processo de educação, né? Você precisa reagir, né, frente às
diferentes situações que possam aparecer. E ela colocou, olha, no primeiro momento foi um pouco difícil, né? Mas aos poucos eu fui ouvindo o relato da turma, né? Que sim, de fato, foi importante, né? Ficar esse tempo sem o uso do celular, né? Porque senão a gente estabelece quase uma relação adicta, né? Quase torna-se um vício, né? Você acorda de manhã, pega o celular, entra nas redes sociais e, né, vai almoçar. Você pode estar com a família ali, quatro, cinco na mesa, cada um com seu celular, ou seja, né? É um vício, né? É um vício. E eu acho que essa lei, né? Por mais que tenha gerado um pouco de polêmica, mas eu acho que foi uma medida, né? Importante, né? E que acredito sim que terá bons efeitos, né? Eu acho que não há ainda pesquisas sobre os efeitos da lei, justamente porque ela foi sancionada esse ano, né? Mas é uma iniciativa, né? Uma iniciativa me parece importante. Eu fico pensando assim, hoje em dia nós temos umas companhias na área da computação, da inteligência artificial, tal, que valem trilhões. Não existia isso antes no mundo, né? Quer Sim, dizer, companhias com esse poder, com esse dinheiro, né? E que acabam se autonomizando do controle dos estados, né? Quer dizer, quando, por exemplo, a gente está discutindo a regulação das big techs aqui no Brasil, elas estão fazendo o maior lobby para não serem reguladas, né? Quer dizer, sim. e elas têm poder para isso. Quer dizer, como é que você vê essa relação do Estado com as big techs? Então, diria que a própria democracia, né, é extremamente importante. Mas eu sou um pouco cético, pelo menos com esse congresso que nós temos, de aprovar alguma medida nesse ponto, né? Porque quem tem mais capital consegue também fazer um lobby maior, né, Silvio? O cidadão comum não consegue nem o contato, né, dos políticos, quanto mais ter alguma força de barganha, né? Então, nesse aspecto, né, eu não vejo aí muita esperança, mas, evidentemente, né, é importante. Eu acho que, na medida também que as pessoas começam, né, a se conscientizar da importância da regulamentação das big techs, né, que viver em sociedade é viver em um sistema em que a regulação ela é em prol da maioria, tá? Agora, quem não quer regulação? Aquele que está numa posição privilegiada, né? E vê que para seus negócios vigorarem cada vez mais, depende da ausência de regulamentação, né? Mas a ausência de regulamentação caminha a sociedade para uma barbárie, né? Aquele que tem poder vai poder, aquele que tem o poder, desculpa a redundância, vai poder fazer tudo o que quer, né? Então, no começo, lembrando da experiência do Steve Bannon, essas coisas, né? Sim. Daquela. Como é que chama a empresa mesmo? Era. Bom, enfim, Cambridge Analytica, né? Cambridge Analytica, né? Isso. Isso. Eles começaram usando o algoritmo para induzir o consumo, né? Para compra Sim, de sim, bens. E depois descobriram que isso também tem um poder enorme na política, né? E influenciaram o Brexit, a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da Europa, da União Europeia, influenciaram em algumas eleições, inclusive aqui no Brasil, né? E o, o Elon Musk, depois que entrou em conflito com o governo brasileiro por conta das suas, enfim, das suas ideias, né? Ele falou assim: vocês vão perder a próxima eleição. E ele tem o X e ele tem uma influência muito grande no governo americano também, né? Quer dizer, sim. como é que você vê essa ameaça, assim? Quer dizer, vocês vão perder a eleição, quer dizer, eu tenho o poder de manipular a opinião pública para que o resultado eleitoral seja contrário ao que vocês querem. É mais uma briga mesmo, né? Sim. É É possível o controlar? que, o que reforça, ou seja, né? Me parece que não há um outro caminho que não passe pela regulamentação, né?
Agora, esse episódio que você citou, né, eu diria que, do ponto de vista dos estudos, né, dos meios digitais, foi a virada de chave, né, que foi ali em 2016, né. Eu lembro, por exemplo, bom, as pessoas certamente ouviram coisas desse tipo, né, e na disputa eleitoral, desinformação como do tipo que a Hillary Clinton tinha uma rede de prostituição infantil, né? Ou seja, né, um perfil de um eleitor mais conservador, você difunde uma informação dessa, mesmo que ela não seja factual, mesmo que ela seja tão absurda que tem toda a aparência de ser falsa, mas só o fato de poder ter algum tipo de ameaça, você já coloca o eleitor para o outro lado, né? Então, eu acho que aí, né, foi, né, teria a virada, né, de uma perspectiva muito mais crítica, né? Lembrando que esse tipo de conteúdo, ele circulou até 72 vezes a mais do que as matérias produzidas pelos jornais de maior credibilidade nos Estados Unidos. Agora, esse gerenciamento desses conteúdos tem a ver, então, justamente com os dados obtidos dos usuários, né? Então, quando há um vazamento desses dados, né, o escândalo veio à tona, né? Mas é um poder que me parece que não há um outro meio de combater que não seja pela regulamentação, né? Isaías, olha, nós estamos, o papo está bom, a informação está sendo super importante, você está sendo muito esclarecedor, mas o nosso tempo está acabando. Eu queria fazer uma última pergunta para que a gente concluísse a nossa conversa, né? E o olhar para frente, como é que você vê o futuro com essa presença da inteligência artificial? Porque uma coisa é você ter um aspirador de pó automático que anda para cá e para lá e limpa, né? Quer dizer, ou ter a Alexa, né? Eu até fico em dúvida se a Alexa não fica ouvindo tudo da gente e repassando para algum lugar, entendeu? Né? Mas como é que você vê o futuro dessa história? Então, eu acho que aquilo que eu já havia comentado antes, né, de tentar observar sempre as contradições, eu acho que por mais desesperador no primeiro momento que possa parecer esse poderio todo, né, mas, mas eu acho que a saída, né, é na perspectiva mesmo do Estado e da sociedade, né? Ou seja, não há uma outra saída que não seja pelo caminho civilizatório, né? Então, a regulamentação já foi colocada aí como um aspecto importante, na medida em que, na medida em que nós temos, né, já não é de hoje, um levante da extrema-direita, a gente percebe que o campo progressista, que parecia um tanto apático, né, começa já, né, a dar sinais de fôlego, né, os eventos de ontem demonstraram, né, ou seja, contra a PEC da impunidade, ou seja, né, diante de crise, né, a saída é sempre a saída coletiva, né? É a saída em prol da vida, né? Eu acho que aí a pulsão de vida tende a falar mais alto, né? Talvez eu esteja sendo um pouco aqui otimista, Silvio, mas, ou seja, que compete a gente, né? Observar as contradições da sociedade, né? E acreditar que, no fim, né, a defesa da vida tende a prevalecer, apesar, né, de todo cenário muito tenebroso, né? Nós estamos falando mais da IA, mas se a gente pegar aqui, né, o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza, ou seja, são eventos, né, que nos deixam, em certa medida, sem esperança. Mas é preciso ter esperança. As contradições mostram, né, que os rumos, né, não tem como a gente prever, né? A gente percebe aí um poderio econômico, né, e o desenvolvimento tecnológico no sentido de capturar as pessoas e tentar manipular e condicionar o seu modo de pensamento, mas diante da crise, né, a saída, eu acho que continua sendo uma saída coletiva, né, em prol da sociedade. Maravilha. Você sabe que eu gosto de uma frase que diz assim, né? Vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Isso aí, verdade.
Diante Eu de quero agradecer crise, a gente muito tem ao que ser José aguerrido. Isaías Venera pela excelente conversa que nós tivemos agora. Ele esclareceu várias coisas e colocou muitas perguntas na nossa cabeça também, né? E agradecer a você que nos assiste. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.